Um ponto específico que eu sinto de trazer aqui, a partir da minha compreensão, é uma coisa que ele fala nessa lição aqui, que ele já começa a explicar mais ou menos aquilo que algumas pessoas colocam como os 3 passos do perdão, né? Que é quando você identifica e você entrega ao Espírito Santo, e aí o Espírito Santo, Jesus, o Espírito Santo faz o resto. Mais ou menos assim. Mas acho que todo mundo já deve ter visto. O que eu queria falar é sobre essa ideia que muitas vezes de a gente achar que a gente está entregando para o Espírito Santo. Eu sinto que isso é uma coisa didática e pedagógica para a gente aprender a mudar a nossa identificação. Mas enquanto a gente não compreende, acho que tudo isso que você falou, né, que é uma coisa que você disse, tem um pensamento que dá a realidade, traz todos os outros pensamentos de ataque, que é o primeiro. Eu sou o João. Esse é o primeiro pensamento que vai trazer todos os outros. Então, assim, se eu sou o João, eu vou fazer um Espírito Santo à minha imagem e semelhança. Então, se eu me vejo separado, eu vou imaginar um Espírito Santo fora de mim. E aí, muitas vezes, eu estou pensando assim, deixa eu entregar para o Espírito Santo. Aí você olha para os seus pensamentos, aí você até reúne os seus pensamentos numa caixinha de merda, e aí você vai assim, ó, Espírito Santo, tó. Dentro da sua mente, você está fazendo um movimento, mesmo que seja uma imaginação meio sutil, você pega isso e faz assim para o Espírito Santo. É como se você estivesse entregando para uma coisa ainda fora de você. Só que você está fazendo isso na sua mente. Então, o que eu sinto que ele já está deixando claro nessa lição, ele está nos convidando a localizar o pensamento. Você fica atento, você se dá conta do pensamento e você abandona o pensamento. Essa é a entrega para o Espírito Santo. E nesse sentido, você não está entregando nada para o Espírito Santo. Você está se unindo a ele e a partir da visão dele, a gente vai ver que esse pensamento não faz sentido. E isso é levar ilusões à verdade. A verdade, ela não se mistura com ilusões mesmo. Mas eu olho para as ilusões e vou para a verdade do que eu sou, e a partir da verdade eu olho para aquilo que é ilusório e vejo que não faz sentido, que é sem significado. Diante do que eu sou, aquilo é sem significado. Então, nesse sentido, você não está pegando uma coisa que está em você e entregando para o Espírito Santo que está fora de você. Não. Você localiza o pensamento. Olha, eu estou julgando aqui, estou sentindo raiva. Você localiza o pensamento e você abandona. Essa é a entrega. Quando ele diz abandona, você está se unindo ao Espírito Santo na força e ensinando a você mesmo quem você é. Você se une ao Espírito Santo na força, que é o que nós somos, e você está se lembrando, eu não sou esse pensamento, porque eu não sou o João. Né? E, por exemplo, ontem a Sônia fez uma expressão lá no grupo, mandou um áudio, né, Sônia? Que ela dizia assim, eu estou julgando. Aí vinha logo em seguida um pensamento de culpa por estar julgando. A primeira coisa que a gente está lembrando não é você que está julgando. Quando Jesus fala no livro assim, você não pode julgar, ele está falando de Cristo, ele não está falando que você não pode julgar no sentido de exigência. Para você cumprir os requisitos desse curso, você não pode julgar. E aí a gente fica num estado de tensão, assim, porque a gente julga o dia inteiro, e aí Jesus está falando que a gente não pode julgar e a gente sente culpa porque está julgando. Essa é a diferença de quando é o personagem tentando iluminar o seu sistema de pensamento e tentando ser iluminado, e de quando eu já me reconheço na não separação, na unidade que nunca deixou de ser, olhando para um sistema de pensamento que eu sei que não sou eu e simplesmente abandonando. Então, a primeira coisa, a gente vai notar que a gente está julgando. Só que ao notar que existe julgamento, você já está se lembrando que não é você que está julgando. Não sou eu que estou julgando. É um sistema de pensamento aprendido
que está baseado num único pensamento só por trás, que é a ideia de que eu existo no mundo, a ideia de que eu sou um indivíduo. Então não é você que está julgando, não é você que está julgando, está emitindo aquele pensamento sobre uma imagem ou uma situação, e não é você que, inclusive, está tendo o pensamento de culpa que veio logo em seguida. Você já está fora disso. O eu verdadeiro já está fora disso. Então você assiste e fala, nossa, é por isso que Jesus, nas primeiras lições, ele usa muito, eu pareço estar pensando sobre isso. Mas estes pensamentos não significam nada. Então olha eu parecendo que estou julgando aqui, é aí que você começa a rir dos pensamentos, quando Jesus fala que a gente começa a rir. Porque você já está olhando para o sistema de um lugar de que você sabe que você não é isso. Então você não se preocupa se parece que está julgando ou não. Ou você não está julgando. Cristo não julga, porque Cristo foi criado perfeito. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Cristo não pode julgar. Então, quando você está olhando e você está falando, eu estou julgando, não, não é você que está julgando. É o personagem e você não é o personagem. Então você localiza pensamentos de ataque e abandona por saber que você nunca se transformou num corpo, num mundo. Você abandona. E essa é a entrega. Nesse lugar, a gente não fez assim e conversou com Jesus fora de nós. A gente olhou para uma causa, para um pensamento e se sentiu como Jesus. A gente se sente Jesus e não falando com Jesus fora de nós.